Obrigado, Senhor, pela Tua presença tão real, tão viva, tão especial neste lugar. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que, Senhor, a Tua glória, a Tua sabedoria, a Tua presença, ela enche a terra e o governo está em Tuas mãos. Em nome de Jesus nós declaramos isso, porque nós Te conhecemos, sabemos quem Tu és. Sabemos a Tua grandeza e o Teu poder. Bendito seja o Teu nome. Seja exaltado para todo o sempre. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode assentar nessa hora em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Eu queria não me delongar, mas eu tenho que falar com vocês. A última vez que eu falei aqui sobre a situação da minha saúde, alguns irmãos acharam que eu tinha ficado totalmente curado. Não foi isso. Eu tinha duas situações, né? Uma delas estava relacionada às fibras do coração. Então, eu teria que colocar um desfibrilador, que é, normalmente, quando uma pessoa, você já deve ter visto em algum filme, né? Quando uma pessoa tem um ataque cardíaco, que ela já está desacordada, chegam, né, os médicos, enfim, quem estiver no socorro lá, os paramédicos, eles chegam com aquelas, né, aqueles dois contatos, né, colocam no peito da pessoa assim, dão aquele choque, aí a pessoa desperta, né? O choque elétrico faz o coração voltar a funcionar. Então, eu teria que estar colocando esse aparelho, só que é um aparelho pequeno, com fios dentro do coração, por causa dessa situação da fibrilação atrial, porque os meus batimentos cardíacos estavam muito abaixo do limite. O limite é 56 batimentos por minuto. Os meus estavam 32, então eu estava num grau muito elevado, com relação ao risco, né? Ao ponto de, até com relação a estar dirigindo e tudo, era um risco de eu partir qualquer momento, qualquer hora, qualquer situação. E então eu trouxe a notícia para vocês que nessa área os meus batimentos, né, quando eu fiz a ressonância, eles acusaram que não estavam mais em 32, eles estavam em 52 batimentos por minuto. Então, basicamente, se o limite é 56, o meu ainda estava um pouco abaixo do limite, que o médico falou, olha, isso daí são 4 pontos apenas, então isso já ficou bem mais tranquilo. Então, vamos observar mais. Eu fiz agora, né, um novo exame, porque eu tinha um segundo problema também, que é a arritmia, os batimentos do coração, o compasso dos batimentos estavam fora de um padrão. Então, de um batimento para outro, tem uma coisa chamada pausa entre um batimento e outro. Tá certo? E a minha pausa, a pausa normal, ela é, no máximo, até 2 pontos. 2 pontos, a pausa normal. Acima de 2 pontos, então já é visto para ser colocado um outro aparelho, que é o marca-passo. Tá certo? Então, eu fiz um novo exame, porque os meus batimentos, eles foram se espaçando, né? Estava em 2,2, eu estava com o médico, e ele aí tentou ver se ia mudar, se podia haver alguma alteração, alguma coisa, mexeu na medicação, fez várias coisas, mas aí eu fiz um novo exame, e o meu deu 2,4, quer dizer, o espaço aumentou, quer dizer, piorou. Então, ele disse para eu estar indo a um arritmista, que é o cardiologista que trata especificamente dessa parte. Eu fui um arritmista, já conhecido, foi que cuidou de mim quando eu infartei.
E aí ele passou um exame, e esse exame aumentou mais o espaço, deu 2,6. Então, já estava certa, né, a operação para colocar o marca-passo. Então, ele fez o exame, fez aquela ressonância, fez tudo. Eu vim para vocês, trouxe a situação com relação à fibrilação atrial. Foi quando eu dei para vocês aquela informação, a última. E agora eu fiz um novo exame chamado Holter. Tá? E no Holter veio o resultado. Né? E o resultado, ele apresentou o seguinte, que eu não tinha mais pausas, eu tinha um número muito grande de pausas, então não tinha mais pausas, e os meus batimentos cardíacos voltaram para 2,0, quer dizer, a princípio normal. Então, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, papai faz. E mais uma vez eu quero agradecer, né, a vocês pelas orações. Continuem orando, não para não, tá certo? Continue orando, porque eu quero ver esse negócio realmente lá para baixo. E eu creio que o Senhor é poderosíssimo. O médico disse agora, com relação à fibrilação atrial, eu vou fazer um negócio com você. Ele falando comigo. Daqui a um ano, você faz uma outra ressonância para a gente saber como é que está o negócio. E a fibrilação atrial, a parte da arritmia, está tranquilo, está fora, pode ir voltando aí à sua condição, né, normal, logicamente com cuidado e tal. Falei, tá bom, doutor. Glória a Deus, né? Ele é cristão também, todos dois, né? Cardiologistas, eles eram cristãos ou são cristãos. Então, eu quero dizer para vocês, louvado seja o nome do Senhor, amém? Estamos aí retornando, né, às nossas atividades normais, para servir ao Senhor nesse tempo. Deus ouviu as orações de vocês e as minhas orações também. Porque quando a gente está num momento realmente que nós vemos que o nosso tempo de vida, né, está assim, muito arriscado, a gente começa a avaliar as coisas que faltam fazer ainda. E a minha preocupação era partir e não ter completado o propósito de Deus na minha vida, não ter feito tudo. Então, glória a Deus. Deus é fiel que nos deu mais esse tempo aí de vida. Só não quero ser igual a Ezequias, né? Quem conhece a história, que Ezequias orou. Deus deu a ele mais 15 anos de vida, só que ele era excelente diante do Senhor. Só que nesses 15 anos ele se perdeu. Mas eu quero, em nome de Jesus, com a graça de Deus, fazer o contrário. Que esse tempo que o Senhor está concedendo seja um tempo, talvez, bem mais frutífero daquele que nós já vivemos até hoje. Amém, queridos? Sobre isso eu queria conversar com vocês hoje. O tema da mensagem que eu queria compartilhar com vocês é por que não pregamos o Evangelho. Essa carga Deus tem me dado com relação à proclamação do Evangelho. Eu tenho realmente buscado do Senhor, buscado uma revelação também com relação à igreja e à proclamação do Evangelho. Eu queria compartilhar com vocês, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vocês estão com o coração aberto para receber? Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado pelo Espírito Santo, Senhor, que tu nos enchas nessas horas com teu Espírito nesse momento, ó Pai, para que possamos realmente partilhar o que está no teu coração e que possamos também, Senhor, ter o resultado do teu povo que está aqui. Senhor, que com certeza te ama e quer fazer o melhor no teu reino, Senhor. Então, Deus, que possa
essa palavra começar a despertar pessoas que precisam, Senhor, cumprir esse propósito. Propósito teu na vida da igreja. Propósito teu na vida de cada um dos discípulos, das discípulas de Cristo. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, isso. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu queria falar sobre a missão da igreja. A missão da igreja está relacionada à própria vida de Cristo. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo na terra. Então, cada um de nós é membro desse corpo. Tá certo? Isso nós sabemos, mas muitas vezes nós sabemos aqui, mas a coisa ainda não está dentro de nós. Quando Jesus estava para deixar o corpo terreno, ele chamou os discípulos que estavam seguindo a ele e disse para eles o seguinte, tá certo? Esse versículo eu creio que vários de vocês já devem ter decorado essas passagens. Mateus 28, 19. Diz assim a palavra de Deus: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho o quê? Ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja bem, queridos, é importante nós termos um entendimento sobre a missão da igreja. Essa passagem, ela fala, na realidade, da missão da igreja. Você pode colocar para mim o slide? Eu queria mostrar para vocês uma situação que acontece hoje com a igreja. Muitas igrejas cresceram, né? Igrejas bonitas. Eu estava ouvindo um irmão ministrar, ele disse que na Coreia, que foi aonde houve um boom com relação à igreja, na Coreia do Sul, né? Hoje 50% do grupo da igreja se perdeu. Então, a igreja cresceu muito, numericamente falando, em vida, mas, com o tempo, a igreja foi caindo. Na Europa, que foi berço de avivalistas, de um crescimento, a igreja hoje quase não existe na Europa, tá certo? E uma das coisas que, na realidade, eu tenho avaliado é que a igreja, ela perde a essência, ela perde a sua visão, ela perde a visão da missão. Agora, veja bem a palavra do Senhor. A missão da igreja, né, como temos colocado, na forma que nós vemos para vocês, elas mostram 4 pontos que deve ser o caminhar natural da vida da igreja. Tá certo? A pessoa, para entrar na igreja, para fazer parte do corpo de Cristo, ela precisa, em primeiro lugar, crer. Quem crer e for batizado será salvo. Então, você tem ali o crer e você tem o batizar. Na passagem que nós lemos, Jesus disse: Ide por todo mundo, fazei discípulos a todas as nações, ou de todas as nações, batizando-os. Então, normalmente, né, o ide vem acompanhado da conversão e vem acompanhado do batismo. Então, igreja que só prega, mas não batiza aqueles que, na realidade, creem em Cristo, está deixando uma lacuna. Porque, na realidade, isso acontece. A igreja primitiva, no livro de Atos, vocês podem perceber que o batismo era praticamente imediato. A fé, a declaração de fé.
Por quê? Porque, na realidade, o batismo é uma confirmação da fé. Isso nós sabemos. Depois do batismo vem o quê? A edificação. A pessoa que creu, foi batizada, ela precisa, né, como um bebê que nasceu, agora no reino de Deus, ela precisa, na realidade, receber o ensino, ser apacentada, discipulada. Ela precisa, na realidade, então, passar agora, né, para a sua formação dentro da fé cristã. E isso vem através da edificação da vida, tá certo? E a pessoa, na realidade, após ter a sua experiência, né, ela então, ela é enviada. Enviada para quê? Para cumprir o ID. Porque isso daqui, irmãos, tem que ser uma coisa que acontece sempre. Tá certo? Então ela é enviada. Não é? Romanos tem isso. Como pregarão se não forem o quê? Enviados. Se não houver pregação, não há o crer, não há fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Tá certo? Então a missão da igreja é essa. Agora, queridos, uma grande problemática que existe é justamente, eu não sei se vocês perceberam, né, nós temos crer, o batizar. A pessoa creu, a pessoa foi batizada, vem para a edificação. Começa a receber a palavra, os ensinos, tá certo? Como nós temos aqui colocado, começa a fazer os módulos, enfim, o material que nós temos orientado as pessoas para começar a crescer em fé, né? Começar a aprender sobre a oração, sobre a santificação, enfim, todas essas coisas. Só que, se vocês perceberem, o tamanho da edificação aqui, vamos dizer que seja um número de pessoas que creram, que foram batizadas, é muito maior hoje na igreja. O número de pessoas que chegam nesse estágio é muito maior do que as pessoas que são enviadas. Enviadas para fazer a obra do Senhor. Enviadas para cumprir o ID de Jesus. É ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulo de todas as nações. Então, normalmente a pessoa recebe Jesus, ela é batizada, ela se vincula à igreja, e aí acabou. Poucos são aqueles que perseveram no envio, isto é, na proclamação do evangelho do reino de Deus. Só que tem uma coisa, quando isso daqui acontece, é como, eu me lembro do Imitian que pregou uma vez aqui uma mensagem sobre rio e lago, a diferença de um e do outro. O rio, a água é sempre corrente. O lago, a água é sempre parada. Tem irmãos que são rio, tem irmãos que são lago. São parados. Você é cristão? Sou. Ah, sou da igreja tal, faço isso, sei o quê. Mas aquele ardor, aquele fervor de querer fazer a vontade de Deus, de proclamar a palavra, parece que quando a pessoa se converte, ela recebe aquele impacto e ela então, ela fala de Jesus, aí fala para os parentes, fala para os amigos, tem aquele momento inicial. Mas, depois que passa esse momento, né, a pessoa ela começa a viver uma vida de ouvinte da palavra. E aí, queridos, sabe o que acontece? Quando uma pessoa ela não continua na missão, ela vai enfermando espiritualmente. Por quê? Porque, na realidade, ela começa a se preocupar consigo mesma.
quando você está olhando para fora, quando você está olhando para as pessoas que precisam, na realidade, ter Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, você mantém um vigor espiritual, porque você precisa buscar a Deus, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa, na realidade, se encher do Espírito Santo, você começa a sentir necessidade de manifestar os dons, porque você quer falar segundo a inspiração do Senhor. Então você sente um desejo de estar sempre progredindo na proclamação. Tá certo? Quando nós perdemos isso, a nossa tendência é nos acomodarmos. É ficarmos preocupados com a nossa vidinha. Ah, sou cristão, tá, mas e aí? O segundo quadro, eu quero mostrar para vocês, na realidade, a vida de Jesus. O que na realidade Jesus ele viveu. Veja só, a vida de Jesus na terra. Presta atenção. Como deve ser a sua vida e a minha vida? Em primeiro lugar, Jesus nasceu, tá certo? Mas ele cresceu. Ele crescia na graça e no conhecimento. Graça de Deus. A graça de Deus está operando na nossa vida. Deus veio a nós. Deus nos deu o Espírito Santo. Deus nos deu o melhor. A graça de Deus é que nos alcançou. Jesus veio sob a graça de Deus, mas ele crescia também no conhecimento, que é um problema que as pessoas deixam de fazer, deixam de crescer no conhecimento. Por quê? Poucas pessoas na igreja são pessoas que dominam as escrituras sagradas. Eu não sei por que as pessoas se deixam levar pelo diabo, se deixam levar pelo comodismo, pela carne, não tem comunhão com a escritura sagrada. Jesus, com 12 anos, sentou no meio de mestres judeus que eram doutores da lei, e Jesus, com 12 anos, ele faz porque ele era Deus. Não, não é porque ele era Deus, não. Ele estava ali como você está. Ele era homem como nós. O Espírito divino dentro de Jesus estava ali dentro. Estava latente, mas não operava. Jesus era movido pelo Espírito Santo, como você é. O Espírito Santo está em você. O mesmo Espírito que estava em Jesus está em você, está em mim. Entende isso? Então, o que Jesus fez, você também pode fazer. Ele, inclusive, disse que nós podemos fazer muito mais do que ele fez. Não como Salvador, é claro. Ele é o nosso Salvador. Fazemos nele. E podemos fazer obras. Ele está falando de obras muito maiores, muito além daquelas que ele fez. Em quantidade nós podemos fazer, porque Jesus teve 3 anos e meio de ministério. Quantos anos você tem de convertido? Quantos anos eu tenho de convertido? Tem gente aqui que tem muito mais de 3 anos e meio, que é portador do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, mas e o conhecimento? Conhecimento da palavra, conhecimento de Deus. Então, amados, esse é Cristo. Jesus obedecia a seu Pai em tudo. Como é que está a nossa obediência à Escritura, à palavra, à vontade de Deus? Se nós não obedecemos ao Senhor, nós vamos alcançar o quê? Vamos conseguir o quê no reino de Deus? Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. Vocês veem na Escritura Jesus indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Jesus, ele vivia com algo dentro dele, que era proclamar o evangelho do reino de Deus. Era o que movia Jesus. Toda a intenção de Jesus era proclamar o evangelho do reino de Deus. Tudo que Jesus fazia estava envolvido nisso. Nós fazemos muitas coisas, e muitas vezes o evangelho do reino está esquecido. A gente se atenha a tarefas, a coisas,
e o evangelho do reino, a carga de proclamar o evangelho do reino, ele está longe, às vezes, da nossa vida. Jesus manifestava poder. Quando você, na realidade, começa a fazer a obra de Deus, o poder de Deus através do Espírito Santo, os milagres, as coisas que devem acontecer, que devem nos acompanhar, porque a palavra de Deus diz que os que creem em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Está escrito, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Avalia quantas pessoas você já foi instrumento para curar. Quantas pessoas Deus já tem usado você para virem aos pés do Senhor, para se entregarem a Cristo? Quantas pessoas, na realidade, Deus tem usado você para transformar a vida delas com uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação, uma palavra profética? Então, queridos, é isso que tem que nos mover. A gente tem que ter isso no coração, temos que ter essa carga. Jesus era cheio do Espírito Santo. Precisamos buscar nos encher do Espírito Santo. Podemos ser cheios? Existe alguma coisa que possa impedir eu ser cheio do Espírito Santo? O diabo me atrapalha a ser cheio do Espírito Santo? A minha carne atrapalha eu ser cheio do Espírito Santo? Não, tudo depende do meu propósito. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, é só buscar o Espírito Santo. Nada pode me impedir de ser cheio do Espírito Santo, a não ser a minha carga. Nada pode. E Jesus estava ali. Jesus fez discípulos? Fez. Ele pregava o Evangelho, ele era cheio do Espírito Santo, e ele fazia discípulos. Ele chamou 12. Não parou nos 12. Continuou. Daqui a pouco Jesus estava com 70 pessoas que estavam seguindo a ele. Amados, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós buscamos, quando nós proclamamos, quando nós fazemos, as pessoas naturalmente começam a querer andar conosco. Agora, se eu, na realidade, eu não atraio nem a minha família, alguma coisa está errada. Se eu não estou investindo, se eu não estou ministrando, se eu não estou falando, o coração, tá bom, o coração da pessoa pode estar errado, mas você está fazendo a tua parte, você está investindo fortemente em alcançar as vidas. Se você está investindo, não é você que vai convencer as pessoas, mas Jesus orou. Ele orava, Senhor, quem serão os discípulos? Orava ao Pai. E o Pai entregava. Se nós passarmos a orar, irmãos, com finalidade, com entendimento, com meta, Deus, Ele vai responder. Porque Deus, Ele quer isso. Nós vamos orar segundo a vontade de Deus. Entende? E se você está orando segundo a vontade de Deus, o que é que vai acontecer? Deus vai fazer. Não é essa a palavra do Senhor? Então, o que acontece? Deus, na realidade, Ele tem uma direção para as nossas vidas. Ele cumpriu o seu propósito na terra? Sim ou não? Está o quê? Consumado. Tudo o que eu tinha que fazer foi feito. Amados, a vida do nosso mestre tem que ser a nossa vida. Se você, de alguma forma, tem negligenciado isso, eu creio que Deus, Ele quer fazer você mudar de atitude hoje. Se você quiser, na realidade, ser um cristão, uma cristã aprovado por Deus, com certeza, irmãos, nós estamos chegando no tempo de fim. A igreja primitiva, 60 anos, ela alcançou o mundo, conhecido na época, basicamente. Por quê? Você quer saber por quê?
Olha o coração dos irmãos da igreja primitiva. Atos 4, 27 a 31. Diz assim a palavra de Deus. Uma reunião, hein? Uma reunião de irmãos. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos e Evo Morales, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígio por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez faziam o quê? Anunciavam. Mas espera aí, anunciar. Lá na Bolívia foi proibida a pregação do evangelho, né? Aí houve mudança e tal, não sei por quanto tempo. Porque a gente, às vezes, ora por uma situação e a gente precisa continuar orando, ministrando, declarando, né? A gente tem que ver os resultados também das coisas que aconteceram, positivos e negativos. Porque tem positivo também, para a igreja tem. Entende? E aí, queridos, debaixo dessa perseguição, como na Bolívia, eu estou pegando Bolívia porque foi agora recente. Eu acho que grande parte dos irmãos aqui deve saber do que aconteceu. A mídia, as redes sociais, falaram direto aí. Tá certo? Foi proibido. Aqui também, a igreja estava debaixo de uma proibição. Estava sendo perseguida. Aqui tinha acontecido uma situação terrível. E aí, amados, a igreja se intimidou? Não. O que é que eles disseram? Olha a palavra deles. Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, a igreja, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Eles tinham uma coisa no coração, irmãos, era proclamar o evangelho do reino. Não tinha perseguição que fosse impedir, não tinha ameaça de morte, não tinha tortura, nada impedia que aqueles irmãos pregassem a palavra. Eles ainda pediam mais: Senhor, queremos ter intrepidez para pregar a tua palavra, intrepidez para proclamar. Então, esse era o coração. Aqui, Atos 8, 3 a 5, também, um outro episódio. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Então, veja só, era um diácono lá na igreja, vamos dizer assim. Era um daqueles 7 que foram servir as viúvas. Então, olha só, amados. Estevão tinha morrido aqui, apedrejado, porque falou a verdade com relação às coisas de Deus. E aqui ele vem dizendo, o versículo 3, que Saulo assolava, porque Saulo consentiu na morte de Estevão. Saulo assolava a igreja, a perseguição de novo. A coisa não parava. Arrastava homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes os que iam dispersos, quer dizer, aquela perseguição veio sobre a cidade de Jerusalém, ali. Essa perseguição veio, diz a Escritura, que os apóstolos ficaram em Jerusalém. Mas a igreja se espalhou por causa da perseguição.
Agora, esses irmãos que saíram, que foram espalhados, o que eles faziam? Diz a palavra, os que foram dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra. Irmãos, a igreja alcançou o mundo conhecido em 60 anos, porque lá não tinha crente descansado. Pelo menos na sua grande maioria. Eles tinham algo no coração, na vida deles. O que é que era? Proclamar a palavra de Deus. Amados, quantas vezes nós temos grupos, células, que às vezes passam anos, nunca se multiplicam. Por quê? Por que será? Porque, na realidade, os irmãos não pregam, os irmãos vão à reunião, participam de estudo, de música, disso, daquilo, mas não pregam, às vezes não pregam nem no seu trabalho. Eu me lembro que Franco aqui falou de uma pessoa no quartel, quando ele servia, né, na aeronáutica, disse que tinha lá um companheiro de quartel, que quando ele se converteu, aí esse companheiro de farda se apresentou para ele como um cristão. Rapaz, esse santo nunca falou de Jesus para mim. Infelizmente, quantas pessoas são assim? Não falam de Cristo para as pessoas que cercam ela, que convivem com ela. Então, amados, eu creio que hoje nós precisamos mudar a nossa visão e passarmos a ter o entendimento daquilo que nós vimos lá, o envio. Primeiro, os líderes, eles devem enviar os discípulos, porque Jesus fez isso. Eu já falei isso aqui. Quem tem autoridade, envia. Jesus tinha autoridade, ele enviou os discípulos. Com graça, com sabedoria, com entendimento, com treinamento, seja lá do que for. Mas enquanto uma pessoa, às vezes, que entrou nesse marasmo de não proclamar, eu sei o que é isso, já passei por isso. A gente começa a se preocupar tanto com outras coisas na igreja que a gente acaba deixando de colocar isso como meta, como prioridade, ganhar o perdido. Proclamar o reino de Deus, a exemplo do nosso mestre. Então, irmãos, o que acontece? Deus, na realidade, ele quer falar conosco, né? Que temos uma responsabilidade no corpo. Agora, ele quer falar com o corpo. Porque nós já recebemos a palavra de Jesus, ide, a palavra dele. Ide. Então, isso é muito importante. Eu queria considerar alguns pontos. Se a gente for assim, né, dar um enfoque de raiz, a falta de pregação, normalmente ela acontece por falta de amor, por falta de fé. Mas eu queria colocar alguns pontos aqui para considerar, porque às vezes a pessoa vê, quando fala de amor, vê uma coisa assim muito geral, quando fala de fé também. Mas tem coisas que são muito pontuais, muito simples de nós avaliarmos o que realmente está dentro de nós. Eu só queria compartilhar com vocês isso. Alguns pontos, tem muito mais, mas só alguns pontos que, pelo que eu tenho conversado com alguns irmãos, é o que mais assim tem sido colocado, destacado. O primeiro deles é o seguinte: tem gente que, embora ouça a pregação, né, o ensino da palavra, né, até saiba, por exemplo, que o único meio, o único caminho, a única forma da pessoa ser salva
é através de Jesus. Eu estava conversando, foi quando? Foi domingo? Foi sexta-feira, eu estava no consultório, e um senhor, lá, ele falou da enfermidade dele, eu aí cheguei junto e começamos a conversar. E ele se apresentou como alguém que já tinha frequentado uma denominação e que, na realidade, ele citou que ele gostava de todas as religiões e tal, embora tenha sido, né, criado numa igreja até evangelística, assim, pelo menos né, a gente sabe que a liderança dessa igreja aponta muito para a parte da proclamação, mas ele é todas as religiões e tal. Você vê uma pessoa que é envolvida com a igreja, cantou poesia para mim, recitou sobre Jesus e tal. Uma pessoa envolvida com a palavra, ouviu anos e anos e anos. Eu só não perguntei se ele estava frequentando hoje. Mas falar que todas as religiões que ele gosta geral, que ele entende geral, gente, por favor, não dá para entender, mas a primeira coisa que tem que ficar clara para nós, uma maneira muito óbvia, é Atos 4, 11 e 12. O que é que diz? Atos capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Diz assim, ó: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem, só tem um nome que pode ser o nome que vai fazer a diferença na vida de alguém para que essa pessoa seja salva. Não tem religião cristã, não tem nada disso. Amados, isso é engano de Satanás, porque só existe um nome, uma pessoa. E é essa pessoa que nós temos que pregar, não temos que pregar para a pessoa vir para a igreja evangélica. Não é isso. Nós temos que falar do único nome que é capaz de transformar a vida de uma pessoa. E o nome dessa pessoa que pode transformar o seu nome é Jesus, não tem outro. Agora, se você sabe disso, como é que nós podemos ficar convivendo com incrédulos, com pessoas que não têm Cristo, que nunca ouviram falar de Jesus? Só existe um nome que pode levar essa pessoa a herdar o reino dos céus. Se ela crer, é Cristo Jesus. Só. Não tem outro. Não é José, não é Maria, não é Buda, não é ninguém mais. O nome dessa pessoa, segundo as Escrituras Sagradas, é Jesus, o Messias, Jesus Cristo. Então, amados, esse é um ponto. Primeiro ponto que você tem que considerar. Tá certo? Outro ponto é com relação à desobediência. Olha a palavra de Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Se a palavra do Senhor diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e se eu não levo em consideração isso, vocês creem que eu estou desobedecendo a Deus ou não tem nada a ver? Se Deus dá uma ordem, Ele é Senhor ou não? Se Ele é, por que não obedecemos? Não tem meio termo. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem não ama Jesus não guarda as suas palavras. Está escrito. Isso não é palavra de pastor que quer enrolar as ovelhas. Está escrito na Bíblia Sagrada. Então, amados, você quer obedecer ao Senhor verdadeiramente?
Então você tem que fazer uma relação de tudo que está fora. E se você não está proclamando a palavra, por favor, em nome de Jesus, coloca isso na relação. Eu quero obedecer também proclamando a palavra do reino de Deus. Cara, não ouço amém quase. Outro ponto que eu coloquei, é grande, hein? Desobrigatoriedade. Desobrigatoriedade. Quando recebemos Jesus como Salvador, a obra de Deus em nós já está completa. E não temos mais nenhuma responsabilidade com o incrédulo. Porque hoje tem a doutrina aí da graça plena, super graça, enfim, um monte de coisa que diz que a pessoa hoje recebe Jesus, ela não precisa batizar, ela não precisa orar, ela não precisa jejuar, ela não precisa ir a reuniões, ela não precisa fazer praticamente mais nada. Porque a pessoa entrou na graça, então tudo que ela fizer é como um trabalho, é como uma obra, que não precisamos fazer mais nada, nenhuma obra desse tipo, né? Considera a oração como obra, batismo como obra, essas coisas. Não precisamos mais. Por quê? Porque agora entrei no reino de Deus, pela graça, estou salvo. Mas, irmãos, não é isso que a gente vê na Escritura. Então, isso é uma coisa satânica, que precisa ser destruída. Será que eu não tenho a obrigatoriedade, né? Existe o amor, eu faço por amor, eu faço pela fé, porque eu creio, mas será que eu não tenho que fazer alguma coisa por obrigação? Interessante, né? Por exemplo, você chega amanhã, segunda-feira, cara, vou dormir até 10 horas da manhã. Tirar um sono, depois eu vou para a praia. Vou passar um tempo, dar uma surfada. Vou passar um tempo me bronzeando. Aí eu ligo para o meu patrão, o doutor fulano de tal. Não estava muito afim de ir hoje trabalhar, não, entendeu? Eu não tenho obrigação de trabalhar. Fala para ele. Para saber o que é que vai acontecer contigo. Passar logo no RH lá, né? Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. 1 Coríntios 9,16. Diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Porque sobre mim pesa o quê? Essa o quê? É uma obrigação do cristão pregar também. Logicamente que o motivo dele tem que ser amor pelas vidas. Isso daí é claro. Mas é uma responsabilidade nossa, irmão. Não tem anjo para pregar evangelho, não tem querubim para pregar evangelho. Eles não são enviados, eles anelam, diz a palavra isso. Mas isso foi dado para você que é cristão. É uma honra que você recebeu de Deus, de proclamar o evangelho às pessoas perdidas que estão no império das trevas. É uma obrigação. Meu, não estou muito afim, estou cansado hoje, não vou. Querido, tudo bem, cansaço vem. Mas vai a Deus, tu vai ver que o Espírito Santo te descansa rapidinho. Se você tem algo para fazer, não vou à reunião hoje, estou cansado, não vou à célula. Mas você é líder. Mas hoje não estou afim. Querido, não é assim. Deus nos impõe responsabilidades. E nós devemos assumir as coisas realmente do Senhor para cumprir. Amém? Outra coisa, cegueira espiritual.
Mas que tipo, irmão? Em relação ao juízo eterno para o pecador. Não tem jeito. Apocalipse 20:15 diz assim: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Cara, pode ser um filhinho, um netinho, um paizinho, uma mãezinha, um maridinho, uma esposinha. Querido, presta bem atenção que a palavra de Deus diz, alguém não entrou no reino de Deus, que perigo. A não ser que as pessoas não creiam nisso. A não ser que as pessoas achem que isso daqui é brincadeirinha de Deus. Não é assim? Tem gente que acha, Deus é bom, meu irmão. Como é que Deus vai jogar alguém no inferno? Isso não existe, cara. Isso é coisa de fanático. A interpretação, meu irmão, está errada. Tá bom, querido. Deixa eu ler de novo, que eu acho que eu estou interpretando errado. E se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Lago de fogo? O que será um lago de fogo, cara? O que vocês acham? Ali haverá o quê? Se fosse uma praia de ondas tranquilas, azul maravilhoso, ali a choro e ranger de dentes, sim ou não? Lógico que não. Agora, deixa a fogueira lá terminar, você tenta dar uma deitadinha lá para ver o que vai acontecer, querido. Vai haver choro e ranger de dente. Porque a coisa queima. Não é fácil. Então, esse negócio de achar que se Deus não fosse fazer, queridos, Ele não ia falar na sua palavra que vai acontecer. Entende? Aqueles que enterram os dons, recebem talento, enterram os dons, o que vai acontecer com eles? Os servos maus e negligentes serão lançados aonde? A gente lê a Escritura, irmãos, e às vezes não considera o que está na palavra. Porque a gente quer ouvir coisa boa, caixa de promessa, coisa boa. Vamos lá. Hoje você será abençoadíssimo e não sei. Irmãos, a palavra de Deus é para nos ajudar justamente a não vivermos enganados, mas vivermos para a glória de Deus. E a promessa de Deus, pode haver perseguição aqui na terra, mas com certeza, para aqueles que creem em Cristo Jesus, eles não vão passar pela segunda ressurreição, porque eles já passaram da morte para a vida, não serão julgados, porque Cristo já foi julgado em nosso lugar, Ele tomou os nossos pecados na cruz do Calvário. Aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Glória a Deus. Essa é promessa do Senhor para nós. Outra coisa, indiferença. A gente vê as pessoas sofrendo do nosso lado. Pessoas passando coisas terríveis, vivendo uma vida miserável na terra. E a gente não prega. Porque tem gente que acha que para pregar é só por causa da vida eterna, mas não é, queridos. O Senhor tem promessas aqui na terra para aqueles que creem nele. Deus quer aliviar o sofrimento das pessoas. E a forma de fazer isso é com Cristo. Porque quando você está com Cristo, né, vocês já sabem a frase, né? Com Cristo não há crise. Crise humana não existe. Existem as provas, existem as coisas, mas a palavra de Deus diz para nós nos alegrarmos quando passarmos por várias provações. Não é tentações não, tá? Se a tua Bíblia traz tentações, está errada ela. Troca de Bíblia, troca de tradução. Quando passardes por várias provações, alegrai-vos. Até nas provações, queridos, nos alegramos. Você vê Paulo apanhou, estava lá com o seu companheiro, numa prisão, depois de ter sofrido
sofrido terrivelmente, estava lá cheio de lanhos, deveria, né, estar lotado, sangrando, num local fétido, com certeza, porque não havia, né, aquilo que é o sanitário hoje, não havia naquele tempo. Você imagina uma prisão, todo arrebentado. Mas o que eles fizeram ali? Ficaram chorando, se lamentando. Ah, Deus me abandonou. Ah, Senhor. Nada. Começaram a cantar, começaram a louvar, a exaltar o nome do Senhor. Às vezes a gente tem qualquer coisinha, já sai reclamando, já fazendo, né, um monte de coisas erradas aí, contrárias à vontade de Deus. Querido, mas lá estava debaixo de um sofrimento violento. Mas sabe o que ele fez? Louvou ao Senhor. E o poder de Deus veio. E é assim que acontece. Quando você passa pela prova, pela tribulação, mas você se alegra, sabendo que Deus é socorro bem presente no momento da tribulação, o socorro de Deus vem e opera na sua vida. É assim que acontece. E tem pessoas que não têm mais esperança de viver. Tá certo? Como é que uma pessoa vai mudar de vida? Existe possibilidade dela mudar de vida na Terra? Lógico que existe, você sabe disso. Você talvez tenha uma história ruim até o dia que você encontrou Jesus. Eu acho que, se não todos nós, eu acho que quase todos aqui partilham disso. Jesus entrou, mudou. Então não é uma coisa só para a eternidade. Ah, quando eu morrer, aí eu vou. Não, aqui na Terra, porque Jesus, ele promete. Jesus, ele diz que nos daria vida e vida como? Em abundância. Essa é a promessa do Senhor. Não é uma vida só eterna, não, irmãos. É uma vida aqui na terra, de abundância. Você tá doente, mas você está alegre, porque você sabe que Deus é socorro. Se Ele curar, como é que é a história? Ele é Deus, se não curar. Ah, meu irmão, o importante é estar com Ele. Importante é você estar na presença do Senhor. Isso é que traz alegria, porque a alegria do Senhor é o quê? É a tua força, a alegria do Senhor? Com certeza, tem que ser. Amém, gente? O Espírito do Senhor está sobre mim, Lucas 4,18. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós somos o instrumento de Deus aqui na terra para tirarmos a dor, o sofrimento, da esperança para as pessoas, porque na realidade o Senhor habita em você, o Senhor habita em nós. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Quantas pessoas no império das trevas? Quantas pessoas? Outra coisa, né, existem pessoas que não falam por causa de vergonha. Olha o que a palavra de Deus diz, tem vergonha. Se eu falar com meus colegas, se eu falar com meu patrão, se eu falar com... Marcos 4:18-20 diz assim, Marcos 8:36 diz assim, 8:36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Eu não gostaria de chegar lá e Jesus se envergonhar de mim. Você gostaria? Chegasse lá, Jesus olhasse para você e dissesse assim, pô, você se envergonhou, tu não falava de mim, filho? Pô, você não falou de mim? Só quis o bom que eu dava, mas deixou os outros morrerem à míngua, por causa de vergonha? Agora, quem se envergonha de você sou eu. Então, amados, está aí. Se você é uma pessoa que a tua vergonha impede você falar do Evangelho, querido, fica sem vergonha. Para pregar. Pregar a palavra. Amém? Em nome de Jesus.
Coração dividido, Marcos 4, 18 a 20, diz assim a palavra: os outros semeados entre espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Qual é a sua terra? A palavra entrou em você, a palavra caiu dentro de você. Como ela está frutificando? Querido, você tem que, na realidade, deixar que a terra, que é o seu interior, que é o seu coração, ele dê fruto. Mas para isso, querido, você tem que produzir. Você tem que negociar talentos. Você tem que fazer aquilo que, na realidade, se você não tem feito, faça. Proclame. Você não vai convencer ninguém. Já falei, vou falar e vou repetir. Quem convence é o Espírito Santo. Mas pregar é tua responsabilidade. É obrigação que você tem. Agora, é melhor você fazer por amor. Tá certo? Medo da reação das pessoas. Temor de maltrato, agressões, perdas financeiras. Tem gente que não fala que é cristão. Não só que é cristão, mas que Cristo, na realidade, quer salvar a vida, porque às vezes ganha um dinheirinho, ganha um negócio, ele falar, vai perder aquilo, vai acontecer alguma coisa, vai perder emprego, ou então vai ter uma reação ruim de alguém na sua vida, o marido vai bater, né? Outras situações. Querido, em nome de Jesus, vou colocar para vocês aqui, estou chegando no final. Primeiro, medo de reação das pessoas. Pensa no que eu vou estar lendo para vocês. Atos 8, 1, 4 a 4. Perdão, 1 e 4. Saulo consentia na sua morte, de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Nós já vimos isso. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Nós já lemos sobre isso, tá certo? Então, ó, perseguição, não é para ter medo. 2, os tímidos. Olha o problema da timidez. Deuteronômio 20, versículo 8, diz assim: e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido, vá, torne-se ou volte para casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração. Tem gente que não faz e ainda atrapalha quem quer fazer. Não vamos agir não, irmão. Ó, o tempo, a nuvem, já está escurecendo, vai chover. Ah, não, irmão, está muito calor, não vamos hoje não vamos sair não. Poxa, tem gente que atrapalha os outros que querem ir. Entende? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ele fala dos tímidos. Olha a palavra. Tímidos e medroso. A timidez está relacionada à falta de fé. Mateus 8, 26. Diz assim: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Marcos 4,40, olha só. Então lhes disse: por que sois assim, tímido? Como é que não tendes fé? Então, querido, se você é tímido, é porque você não tem fé. Está escrito. Então, em nome de Jesus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se envolve com a palavra, quanto mais você lê, eu estava falando com os irmãos da série, irmão, vamos ler Atos dos Apóstolos, porque ali a coisa está, vamos ler os evangelhos, porque ali Jesus, ele não para, ele está pregando, ele está falando. Atos dos Apóstolos, nós vemos a igreja caminhando, a igreja fazendo, a igreja realizando, homens de Deus fazendo sinais, milagres, maravilhas, ganhando cidades, como foi o caso de Filipe. Então, quando você começa a se encher da palavra, você começa a se encher de fé. E aí, o que acontece? Você cheio de fé, você já não vê dificuldades.
Você já não vê os problemas que podem acontecer. Você sabe que o Senhor vai te dar vitória sobre todo e qualquer problema que aparecer. Pode ser marginal, pode ser o que for. Você já não sente mais o calor do sol, nem o frio, porque você tem uma missão e você vai partir. Se é um filho nosso que está lá, precisando de um socorro, a gente não tem sol e também não vê frio. A gente parte para libertar, para salvar, para tirar. Faz isso, mas não é possível fazer isso por aquele que está morrendo, indo para o inferno. Queridos, com certeza, pesa. Pesa o coração. Deixa diante de Deus, para ver como Deus vai conduzir. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, a palavra covarde no grego é deilos. Covarde quer dizer o seguinte, tímido, covarde, medroso. Essa palavra está ligada a isso. Então não adianta sair de uma... Não, eu sou tímido, mas não sou covarde. Querido, assume. Se você tem essa dificuldade, em nome de Jesus, comece agora a não aceitar isso como condição na sua vida. Tá certo? Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. De novo, a saber, a segunda morte. Fomos chamados para ser pescadores de homens. Marcos 4, 16 a 20 diz: o povo que jazia em trevas, viu uma grande luz, e aos que viviam na região da região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar, lógico, trevas, sombra da morte. Jesus é a luz do mundo, passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O que fazer, irmãos? Quem não tem proclamado o Evangelho, o que fazer? Eu acho que só resta uma posição, é arrependimento. Não tem outra. Alguém que não obedece ao Senhor tem que se arrepender. E buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Deixar uma vida de marasmo, uma vida de comodismo, uma vida sem a meta celestial, porque às vezes a gente tem muita meta na terra. Eu quero ser isso, quero fazer curso daquilo outro, quero isso. Cheios de metas são os homens. Está errado? Não. O problema é quando nós, povo de Deus, povo alcançado, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real, quando nós deixamos de fazer aquilo que o nosso mestre, ele nos mandou fazer. Ele nos capacitou para fazer. Por que ele nos capacitou? Porque o Espírito Santo está aqui dentro. O Espírito Santo está aí dentro de você. Então, ele só quer que você abra a boca. Ele só quer que você vá. Ele só quer que você tenha isso no teu coração. É a única coisa. Porque a capacidade ele dá. Ele vai encher tua boca. Ele vai te dar a palavra. Se equipe com a palavra de Deus. Se equipe com a comunhão com o Espírito Santo. E você vai ver que o mais ele vai fazer. E talvez possa ter gente aqui que não tem um fruto para dizer assim: eu preguei para aquela pessoa e ela
Está aí hoje. Talvez você nunca veja os frutos, mas Deus vai ver. Porque a palavra de Deus que sai da nossa boca, ela não volta vazia. E faz tudo que apraz ao Senhor. Então, amados, está em nossas mãos. E Deus opera em nós, para que possamos, na realidade, mudar a história, a nossa, e a história das pessoas que nós tivermos contato. Amém? Vamos orar.